Jana Ruby foi entrevistada recentemente por Stu Peters em seu podcast e mostrou exemplos de como o sangue deteriorado fica quando exposto ao óxido de grafeno. O óxido de grafeno, para quem não sabe, é o componente das proteínas de pico do RNA, mensageiro e prions, que está em guerra com o coração, pulmões, cérebro e sangue por oxigênio. O óxido de grafeno é uma esponja de oxigênio que priva o corpo do oxigênio necessário e causa muitas complicações, incluindo, mas não se limitando a choque anafilatélico, coagulação sanguínea tóxica, paralisia pulmonar fatal, câncer mitocondrial e câncer endotelial. O ponto de vista do Dr. Milo Kandarian é muito importante. O mesmo que Klaus Schwab, Bill Gates e o CEO da Big Pharma deixe todos morrer. Perguntei a Milo o que o efeito da segunda e terceira doses e reforços fazem e como isso muda a mesa do fim do ciclo. Milos respondeu: é tudo mensurável. É tudo mensurável por meio de testes hematológicos. Quanto mais tiros e estimulados os imbéceis recebem, pior seu sangue parecerá ao microscópio e mais rápido eles se transformarão em fertilizante. Por fim, perguntei a ele como a trauma para matar tantos bilhões de pessoas poderia ser mantida em segredo por tal grupo da elite. Sua resposta foi: você não sabe muito sobre a maçonaria, não é, Steve? Ei, fonte, Craig. Acabou. Freemaçonaria, a maçonaria, é que os membros, como todos os episódios, que os membros do Templário Maior. Nessas famílias, os membros que te pertencem a essa família, ou que te pertencem a esse templo, são os Iluminados, como nós chamamos, Illuminatis. JP Morgan, Rockefellers, the Bilderberg Family, JP Morgan e tantos outros que pertencem àquela cláusula da Liga Maçônica, os grandes mestres. São esses, dentre eles, os poderosos do mundo. Eles é que governam o mundo, eles é que fazem a lei, eles é que fazem as ordens, eles ditam as leis e os políticos cumprem, sem discussões. Agora que nós também entrar nesse assunto, para não bem falar sobre isso, que maneira que nós temos essa situação que nós também enfrentar, porque a situação feia, de perigosa, também ser drástica e nós também começar a enfrentar muito brevemente a falta de alimentação. Desde há uns anos, convém te avisar a população na Cabo Verde com dizer que desde 1990 as crianças que nasceram daquele tempo para ali, este tudo contaminado, tudo com alterações especiais no seu ADN. Quer dizer, este tipo de nascer, de criar sobre um controle de ADN em como
estes totes piaces comportamento alterado. Se não basear para nós crianças ou que nascer, há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, conforme as décadas, tem vindo a ser mais perigoso, mais perdido, sem espírito, sem consciência, sem alma. O problema deste é reduzir a potencialidade humana no homem. O que é que quer? Quer fazer de nós uns bichos, uns zumbis, ou uns homens sem sentido, sem nexo, sem a menor compaixão de nada no planeta. Tudo enquanto que não fazer, que não destruir, está tudo certo, está tudo direito. É isso é que está na mente, é isso é que é o objetivo. Por isso, nós também estamos numa luta grande. Durante esse tempo, também explicar que maneira que não entrar nisso. Nós, Cabo Verde, é independente. Moda, nós a pensar. Vamos falar sobre aquela teoria de conspiração desde 1900. O que nós queremos saber é que nós não foi povo colonializado e não saber bem disso. Mas o problema é que nós também independência, não pensar, não ficar independente ou não ser independente. Isso é uma grande mentira. Pá. Isto é um grande falso. Pá. Isto é uma falsidade. Acontece que se não fazer isso, não tomar independência, não tem vindo a governar, não te espiar os protocolos da independência que não tomar, práticas que não fazer, para não chegar à situação que não chegar e que não está hoje, onde é que nós, educação e nós, saúde, vai bananas. Está uma miséria catastrófica mesmo. Não é possível não levantar. Com o estado do espírito, com a mente em que estamos, no tempo em que nós estamos a viver, não tem capacidade para levantar ou para dar a educação como deve ser ao homem e à mulher para ser um discípulo descendente de Deus. Dar, atribuir aquelas essências divinas que ele te precisar para ser aquele elemento humano. Esse processo de destruir nós começar desde 50 com vacinas. Foi um desses que levava vacina. Mas na altura que levava vacina, quando esta gente vacina, na década de 60, aquelas vacinas eram vacinas em testes experimentais. Então, que as vacinas que está a surtir aquele grande efeito no nosso corpo e ele estava a acabar por ser eliminado. Por que ele está a ser eliminado? Quando eu era criança, eu era rapazinho, jovem, o que é que eu estava a fazer? Eu estava a bater para um pé de moto, um pé de tambarina, um tambarina, eu estava a comer. Não está a comer aquelas folhas, não está a comer aquela tambarina verde com que tinha tempo para deixar amadurecer. Assim eu estava a comer tâmbala verde com que tinha tempo para deixar amadurecer. Assim eu estava a fazer que cimbrom, nunca tinha tempo para esperar. Tudo é comida, é vegetal, frutas, como tu dizes outros, que não estava a comer, tudo tem proteínas que eram potentes para o nosso organismo, que estava a eliminar nós aquele problema maior de que as bactérias que estava a sobreviver. Mas hoje, depois de tantos anos, a tecnologia avançar. Se a tecnologia avançar,
sendo eles grandes estudiosos, com determinação de criar armas biológicas para a humanidade, então esse progresso tem vindo a aumentar. E tem vindo a ser provado de tanto que este debruçou nos laboratórios de estudar e a analisar nos ADN. Um dos episódios, ali na Cabo Verde, foi o centro de cobaia do africano, ali na Cabo Verde. De maneira que nós ele feito, através de políticos. Não também independência, não pensar que nós é independente. Não, nós não é independente. Ou é a preparação que eles preparar para dar nós. Depois que eles dão nós independência, quando eles dão nós independência, o que é que aconteceu? Nós estabilizar um governo, o mesmo governo anterior. Quer dizer, nós criar um governo de uma ditadura que não passasse a ser os perseguidores do nosso povo, do nosso próprio povo. Nós é que fazemos isso. Dentro do movimento chamado PAICV. Antigo PAIGC. Uma realidade. Começando com o líder dirigente, na altura, Sr. Pedro Pires e outros. Mas, depois daquilo, de tantos anos, com aquela opressão da ditadura, que durante a ditadura, para manter uma ditadura, eles têm que ter agentes, como na altura portuguesa, eles criavam a PIDE-DGS, a Polícia de Defesa do Estado. Assim, ele foi criado na Cabo Verde. Mas na Polícia PIDE-DGS, que é a Polícia do Estado, Polícia da Defesa e Segurança do Estado, ele não é tão perigoso, esta polícia não é tão perigoso como aqueles gente a chamar bufos. Os bufos é que são perigosos. Esses é que são criminosos. Esses é que vendem ao povo. Eles é que condenam o pessoal. Esses é que são perigosíssimos. Tudo isso aconteceu na primeira governação depois da independência. O povo saturá foi pedido uma libertação que acaba por culminar com uma fechadura do governo, de uma abertura, nessa abertura de criou outro governo, é o chamado governo do MPD. O MPD acaba por sair, ele fazer as mesmas merdas, os outros desculpam, ele entrar outra vez, ele sair, o PAICV entrou há 15 anos. Por 15 anos que ele governa nós, no Cabo Verde, ele é que toma que esbolsa daquela responsabilidade da Millennium Challenging Account, que era para criar o governo que está também a fazer, de estabilização na Cabo Verde de 30 anos. Esses 30 anos, quer dizer, nós já o quê? Este governo próprio quer saber. Este bem de má fé é conforme os anos bata a passar, conforme aquela responsabilidade que eles bata a somar e que eles bata a ter no processo de governação. Em 2016, acabou. Então, houve a retomada do poder do MPD. O MPD tem vindo a fazer a mesma coisa e pior ainda, o que eles têm fazido, o que eles têm feito, vender o povo, vender o país nas mãos de estrangeiros.
Então, este povo numa situação difícil de enfrentar. Maneira que não pode bem é da situação. Maneira que não pensar, não te progredir e não te ter boa governação. Não. O primeiro-ministro de Cabo Verde, ex-ministro, senhor José Maria Neves, dizer, no fim de sua governação, que ele estava a deixar o governo de Cabo Verde com uma grande governação. Na altura, lembrar de ter comentado isso. Com dizer, você já Cabo Verde na boa governação, prova que daqui por pouco tempo Deus vai também mostrar a você qual é o tipo de boa governação que você tem o país. E é Joel, este ambiente é. Isso é interessante, que eu não também falar nisso um bocadinho mais para frente. Quer dizer que nós, os políticos, é que tem vindo de governar nós. Eles é que te dá para o povo, banga e a povo, para fazer suas campanhas políticas, onde quer ser eleito, este usar capital nisso, quando eles forem eleitos, que este tomar poder para bem governar, este bem governa nós sobre as ordens daqueles templários. Eis que poder fugir de regra nem daquelas ordens, porque senão não há finanças e serão todos deitados fora, serão todos corridos. Nós não habituar a viver essa vida de maneira que não te viver, materialista. Não cresceu, não quer ter bom carro, boa casa, sentado, na boa paródia, traz de grandes negócios, modo não te dizer que negócios tem, mas esses negócios que não tem, grandes negócios que não estão a fazer, todo esse tipo de vida, tudo esses negócios de entrar a mentira e a corrupção. Esses grandes negócios que podem ser feitos, eis que podem ter sucesso, se que tiver mentira e corrupção. Isso, leis, regra da sociedade em que nós estamos a viver. Vou poder desconfiar, agora, não está a dizer assim. Nós, educação que é nós, criança, modo a dizer, de 90 para ali, também está a ser contaminado. Quem é os responsáveis da contaminação de nossa juventude, na nossa terra, de nosso povo e de nossa terra? São os políticos. Mas, no caminho que foi usado, os políticos foram usados quem? Os professores, os pais, para incutir gente na cabeça, para incutir as crianças na cabeça, se as famílias e tudo, mas seguir a ordem que está a dar. Vá vacinar, vá para PMI, vá fazer controle de boa criança antes de nascer. Bota chegar na PMI, este dá um comprimido. Antes assim, este dá um xarope. Este mandou-te uma ferro. Até por falar na ferro, houve uma altura que me perguntar, tem uns estudantes, um deles, os outros mim nem há tempo que tinha nada dessa história, nunca está a precisar de nada disso. E mim nem há tempo, se não tivesse falta de ferro, moda, pessoa de família, pessoa de professor, tinha de dizer pessoa, para pessoa de obedecer a ordem, não estava a balar no Wilson, não está a comer ferro suficiente, não estava bem tranquilo, que aquele vez tinha ferro para pronto no Wilson, e ferro era de borla. Já hoje é difícil encontrar um bocadinho de ferro lá, porque até ferro na nossa terra é escrito a comprar a bovina. Nós, responsabilidade e nós, cumplicidade na destruição do nosso povo. O que é que eu vou ter a imaginar para vou dizer de um povo que tinha de conduzir esse povo sobre
ordens de alguém diabolicamente consciente para pô-lo na situação degradada e defamada em que não está hoje. É uma grande miséria. Se vou dizer assim, é que eu quero saber. É que eu quero ouvir. É que ficar contente. É que eu ficar contente, não. Entendi o inimigo por causa disso. Mas a mim que te interessante. Me te interessante é que Deus te ficar contente comigo. Que Ele te dá liberdade para expressar aquela liberdade que Ele dá. Por isso, muito bem dizer, besouro, essa coisa. Besouro é essa lista de tudo a gente, vamos dizer, besouro, daquela família da maçonaria, de Bilderberg, JP Morgan, Rockefellers, Rothschild, tudo aqueles ligas, daqueles membros dos Illuminatis, Bill Gates, são homens diabólicos, autênticos assassinos diabolicamente construídos. São assassinos que não têm nem dó da humanidade, quanto mais dos animais. Em tempo nenhum, em altura nenhuma, tiveram isto. Para chegar ao ponto de sacrificar moda dos hotéis, bilhão de pessoas para modo de comida. Vou querer acabar com a raça humana porque que botou já comer este que te merece comer comida que esta comer. Isso é bom espiar. Então queria deixar os outros só essa ideia para os outros analisar e para os outros pensar bem. Os outros nós não tomamos independência. Nosso primeiro-ministro foi o presidente, o senhor Pedro Pires. Outro presidente, não me te lembrar seu nome. Depois dele, Pedro Pires, veio um outro presidente durante a altura que começou o governo novo do PAICV. Na altura do PAICV, um presidente foi aquele senhor de Boa Vista, Aristide Pereira. Ali parou. Depois não tive um primeiro-ministro que bem tomar poder, foi o Dr. Carlos Veiga. Depois do Dr. Carlos Veiga, não teve um outro primeiro-ministro, foi o Sr. José Maria Neves. O Sr. José Maria Neves acabou seu governo entre o Sr. Ulisses Correia. O Sr. Pedro Pires, o ex-primeiro-ministro Pedro Pires, o ex-primeiro-ministro Dr. Carlos Veiga, o ex-primeiro-ministro Dr. José Maria Neves, o primeiro-ministro agora, o Sr. Ulisses Correia Teles, o Sr. Presidente Jorge Carlos Fonseca, toda essa equipa são tão criminosos, tão assassinos, que este não é melhor do que aqueles membros daquela família dos iluminados, nesses templários, de ditar esta ordem, que este ditar para meter nós no ciclo é que este mete nós. Atualmente, este é nós num ponto que as vacinas nunca saber o que este bem fazer para bem meter vacina na corpo. Isso é como te esperar para um bem é até que ponto que este chegar. Vamos dizer, minha froca. Se quiser prender-me, mobilizar-me, marrar-me, desmaiar-me para dar-me vacina,
eles têm força para fazer tudo isso. Tudo isso eles podem fazer. Mas uma coisa, não te dizer. Peixe experimentar comigo, peixe olha. Se vos outros, como vos outros porcaria, vos outros injeção para introduzir vacina na minha corpo, vos outros te sentir, mão de Deus, pesado daquele que ele é. Para dar-vos outra uma ideia. Depois de não ter tantos políticos e tantos militantes deles, de criar situação degradante que nós temos a viver para nós, nossa família, nosso povo, filhos e tudo. Toda a maldade que nós temos a fazer para isso. Toda essa propaganda que nós temos que minhote, que é para tomar porcaria das vacinas, modo nós temos a fazer. Tudo isso de justificar nossa eliminação ou nossa penalização. Não te dizemos outro assim, porque eles ensinam a nós que Deus é bom. Sim, Senhor, Ele é bom. Mas Ele é um homem. Ele é um homem. Ele te viver. Ele te falar. Ele te mexer. Ele tem cabeça para pensar. Ele te fazer suas necessidades. Ele te comer. Ele te fazer tudo enquanto o que um homem te fazer, ele te fazer. Aliás, ele é que começar primeiro. Por isso chamo-te besouro. Besouro que te nem imaginar o que ele é capaz de fazer quando ele zanga. Bíblia está cheia de escritura. O Corão está cheio de escritura. Tempo que nós temos de viver, temos de ser provado a história em todos os lados. O que é que ele tem vindo a fazer e o que é que ele fazer no passado a povos que desobedeceram, que acabar por ser grandes desastrosos da humanidade. O que é que aconteceu com eles? Não basear isso, não ficar a pensar, Deus é um homem, moda a mim, moda qualquer um dos outros. Única coisa, ele tem um cabeça supremo. Ele tem um cabeça onde é que sem knowledge tem vindo a ser reposto de milhares e milhares de anos. Por isso é que ele está a pensar, que ele está a olhar, que ele saber o que é que ele saber, que ele está a fazer, o que é que ele está a fazer, e que ele está a premeditar no tempo sem limite. Boca tem a imaginar onde é que esse ser pode chegar. Tudo isso ele quer passar a nós. Nós é que tem vindo a rejeitar. E alguém tem vindo a pôr nós nessa situação miserável, ignorantes que não está, e nós não está a pensar que nós estamos ali importantes, inteligentes, soberbos, com uma grande glória, tanta vaidade, tanta soberba, miseráveis da humanidade. É precisamente o que nós temos vindo a ser. Os outros para pensar isso, os outros para olhar isso. Tita bem ser curto, nesse pouco tempo que vão passar, dentro de uma hora, que é para os outros poder ficar a pensar e olhar o que é que vamos dizer os outros e bem analisar o que é que vamos dizer os outros. Os outros, tem cuidado. Nós também tem eleições. Quem que também concorrer é o senhor José Maria Neves e o senhor Carlos Veiga. Esses homens não são homens com dignidade e honra para dizer assim num povo. Por isso, Zotita vai pôr no poder, Zotita bem olhar qual é a consequência que isso vai dar.
Quanto ao nosso ex-primeiro-ministro, da afastado, agora há começar a aparecer, Sr. José Maria Neves. Muito a dizer, nunca te esquecer. Nunca te esquecer daquele encontro que teve entre União Europeia e União Africana. Na final daquele encontro, o presidente da União Europeia, o último elemento a cumprimentar foi o Sr. José Maria Neves. Ele chegar a ele pegar no ombro, ele espiar na cara, ele trazer, ele dar um beijo na testa, depois ele afastar, ele abraçá-lo, ele afastar, ele dar-lhe uma mozada. Para mim, qual é isso tudo? Como ter na memória, como chegar a escrever, entender tudo aquele sinal. Aquele sinal que também faz surtir efeito agora. Ele estava a deixar poder porque eles dão ordem para deixar poder. Porque uns anos depois, ele estava também a apoiá-lo e filiá-lo na sua campanha política para ele ser o novo presidente de Cabo Verde, que era também dar continuação a seu trabalho aqueles grandes templários, aqueles grandes assassinos, criminosos da humanidade. E isso é como quer dizer, ficar bem claro. Por isso, o pessoal vai pensar que a pessoa põe na posição de partido, que a pessoa tomar ideia política ninguém. Os outros pensar bem porque os outros, ou nós, não está para entrar num abismo. Não está a dizer os outros porque mim nunca está a votar. Não. Me, para votar, tinha que pagar muito bem mesmo. Minha voto tem um valor grande. Minha voto tem um valor tão grande que esquece calcular o valor da minha voto. Por isso, não estou a dizer os outros. Os outros é que estão a andar a discutir na rua, na casa, na escola, na becos, na bares. Os partidos e seus líderes, os outros é que são os responsáveis do que os outros vão fazer com as próximas eleições, nessa próxima campanha. Com isso, muito terminal, pá. Não estava a achar se os outros têm uma pessoa que tem alguma pergunta que pode fazer, muito responder. Então, títulos para ler de começa. Espera. Como responder que as perguntas? Tá. Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa, como poder responder, que falta a gente um bocadinho, pá. Não te fazer esse live para 1 hora, porque para que tomar gente muito tempo, nem muito megabyte, porque muitas fazer lives vezes bem extensivo e tchau gente está a reclamar que isto que tem mega, isto tem que acabar por olhar um vídeo 3 a 4 vezes. Então, para cortar isso, tem que diminuir tempo, que é para nós tudo poder ter chance e essa oportunidade. Está bem? Então, pá, pessoal, muito bem, tchau outros, pelo menos nunca estou a nenhuma questão e que me pergunta, muito tchau outros em paz, que os outros bem em paz. Allah te acompanha os outros caminhos, pá, e nos outros a fazeres, iluminar os outros possam, é que os outros têm que fazer para os outros decisão, os outros ideia e para os outros manter firme nessa luta, mas não que os outros que não te também trabalham.
E os outros pedi Deus para mim também, porque, conforme a pessoa este deve ficar muitíssimo chateado comigo para criarmos problema de seis maneiras e de seis vontades que este crê, que é eliminar testemunhos. Mas não te esperar que Deus que te permitisse. Assim, não te continuar a não te absorver pergunta. Uma pergunta. Dari, boa tarde, Sr. Miru. Queria perguntar a você por que Cabo Verde foi escolhido como cobaia tudo isso. Ouvi, li na Cabo Verde é que tudo isso começar. Ali na Cabo Verde é que Papa sentar para determinar nosso controle da escravatura, ali na 1492. Isso muitos anos atrás, que é para boiar. Ali na Cabo Verde é que foi criado os Estados Unidos da América. A última Babilônia do Império Babilônico. Dentro do primeiro Império Babilônico existia essa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Assim, dentro desse quarto Babilônia também existia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Ali ela não é uma cidade, a cidade não é muito pequenininha, mas sim ele foi feito, baseado, para construir na Síria, Ilha de São Vicente. Olha, todos esses sinais. Aquele dia, estava ali na Cabo Verde, 31 de dezembro de 1999 para 1 de janeiro de 2000. Depois, Deus mostrou-me tudo o que era esse plano. Tudo o que estava de bem fazer. Para nada daquilo apanhamos surpresa. Por isso, durante todo esse tempo, me tem vindo te alertar e te avisar o povo, mas o que o povo está a fazer? Isto dizer que me é doido. Isto dizer que nunca sabia o que nos está a dizer. O povo te chama-me fanfarrão. O povo te chama-me ignorante. Tem tantos anos. Mesmo quando um desejo que tinha cura para SIDA ali na Cabo Verde, na rádio, tinha que realmente tinha cura, sim senhor. Me próprio encomendar remédio que era para bem. Mas ninguém ali tem mais iniciativa. Isso foi declarado com o senhor José Leite numa entrevista que não tive na Rádio Nacional. E depois fazer esse mesmo comentário com o senhor Valdemar, na Ilha do Sal, em 2001, quando estava a regressar para Canadá. Tá? Então, sendo Cabo Verde um país que construiu a América, ele tem que ter o mesmo Sodoma e Gomorra, que é o que vem acontecer na ilha de Cabo Verde. Este bem do mar, quarto de Sodoma, foi criado, saído do mar. Nós estamos vivendo num país. O país que tem nós criado todo esse problema do mundo, que tem 300 anos, é os Estados Unidos da América. Sendo eles um país com 200 e tal anos, cria das maiores caos e catástrofes para a humanidade, na raça humana. Por isso, é ali que tem vindo de fazer que experiência, visto que é saber qual e quanto foi a quantidade e a qualidade de africanos que foi trazido para esse arquipélago, levado para lá de lá, para transformar na escória da humanidade. Por isso é que isso tudo foi escolhido nem no arquipélago de Cabo Verde. Tá certo?
Yes. Então, pessoal, não te chaves outro com isso, que eu tenho mais nada. Olhe 5 horas, muito agradecido aos outros presença. Boa continuação e bom resto do dia. E tchau, pessoal. Boa continuação.